Bom, boa tarde a todos, né? Tem algumas pessoas que estão online. Eu quero já agradecer o convite e agradecer por vocês tirarem esse tempinho para a gente falar sobre saúde, né? Esses são os meus conflitos de interesse. E eu quero começar com uma frase muito reflexiva, muito mais uma pergunta que cada um vai achar a resposta. Mas se você continuar vivendo exatamente do jeito que você está vivendo hoje, como será a sua saúde daqui a 10 anos? Cada um vai ter a sua resposta, mas eu já queria começar com essa reflexão. E aí, quando a gente fala de saúde, por muito tempo a gente acreditou em saúde como algo muito limitado, né? A ausência de doença. Mas a gente sabe que é muito mais que isso. A própria Organização Mundial de Saúde traz o conceito de saúde como bem-estar físico, mental e social. E aí isso traz para nós a ideia de que a saúde, ela é multifatorial. E aqui eu vou dividir nosso bate-papo em quatro grupos diferentes. Primeiro, estilo de vida, incluindo aí movimento, né, atividade física e nutrição, autocuidado e prevenção, saúde emocional e os nossos relacionamentos e conexões sociais. E eu gosto muito. Esse é um documentário do Netflix que quem não assistiu vale a pena assistir. Esse é um documentário de um grande estudioso, um sociólogo, pesquisador, e ele quis entender como vivem aquelas comunidades mais longevas do mundo. Será por que aquelas pessoas viviam muito longamente e muito bem? E aí, essas são 5 regiões no planeta que ele visitou, uma região nos Estados Unidos, outra na Costa Rica, outro na Itália, outra na Grécia e outra no Japão. E aí ele foi estudar e entender quais eram as características de hábitos comuns que faziam com que aquelas pessoas estivessem vivendo muito bem. E aí ele trouxe para nós um conceito de que longevidade, a gente tem uma grande responsabilidade quanto ao estilo de vida, e 70% dos nossos hábitos vão refletir como a gente vai viver ao longo da nossa vida. Então, é totalmente determinado como a gente lida com os nossas atividades diárias. Fatores genéticos são responsáveis só por 20%. E aquele suporte com intervenções médicas, né, intervenções, seja cirurgia, seja tratamento clínico ou tratamento de doenças, apenas 10%. Então, aqui traz para nós uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade muito maior, né? Porque 70% compete a mim, 70% está na minha mão, no meu estilo de vida. É forte isso, né? E esse documentário, eles chamam de zonas azuis, ou blue zones, né, se a gente achar o título lá em inglês, e ele trouxe um conceito dos Power Nine. Power Nine, ou seja, são 9 lições que ele aprendeu ao visitar essas comunidades aí ao longo do planeta. A primeira delas era que a alimentação dessas comunidades era rica em vegetais, grãos, sementes, pobre em açúcar e ultraprocessados. Essas comunidades, elas se saciavam com 80%. Elas não comiam até ficar super satisfeitos. 80% já era suficiente. A gente tem culturalmente, né, aquela ânsia de muitas vezes ligar a saciedade ao fato de eu estar super pleno, a ponto de não caber mais nada. Então, isso é uma reflexão que a gente deve fazer. Eles evitavam o consumo de álcool e aquelas comunidades que consumiam álcool consumia em quantidade muito moderada e geralmente era vinho tinto. Todas elas tinham um propósito de vida. E aqui eu deixo também a reflexão, né? Como que quando a gente levanta para trabalhar, quando a gente levanta para fazer nossas atividades, o que te move? Qual é o seu propósito? E cada um vai achar o seu. E as pessoas eram extremamente ativas. E aqui eu não estou falando, eu estou falando de pessoas centenárias. Estou falando de pessoas que não tinham academia, que não tinham todos esses aparelhos, mas elas se mantinham ativas, seja na agricultura, elas se dedicavam a ter uma vida não sedentária. Uma outra lição é que elas tiravam
um tempo para aliviar o estresse. Seja algum momento do dia, fazer alguma atividade para quebrar ali aquela rotina forçada. Tinham uma fé, independente da religião, elas acreditavam em algo superior a elas. Uma outra lição é que a estrutura familiar dessas comunidades era uma estrutura familiar muito coesa, e eles faziam questão que os mais velhos convivessem com os mais novos. E aí isso traz uma lição para a gente que provavelmente essa integração entre gerações fazem com que os mais idosos aprendam com os mais novos e o contrário também é verdadeiro. E eles tinham um sentimento de pertencimento a algum grupo, seja um grupo religioso, seja um grupo de jogos, seja um grupo do clube, enfim, eles pertenciam a algum grupo e podiam contar com amigos, com suporte. Então, aqui eu acho que são lições desse documentário, mas eu acho que faz muito sentido quando a gente fala de comemoração, né, do Dia Mundial da Saúde, que foi ontem. Falando então sobre atividade física, sem dúvida, qualquer atividade física que a gente faça é muito melhor do que eu não fazer nada. Mas o que que recomenda? E aqui eu trago, né, os benefícios da atividade física. Primeiro, a gente aumenta a saúde mental, porque eu acabo melhorando a memória, eu facilito o fluxo sanguíneo, eu libero endorfina, eu acabo reduzindo o risco de doença cardiovascular, essa aqui é mais popular, a gente já sabe que, né, que melhora o risco da gente ter diabetes, né, de resistência insulínica, fortalece os músculos e ossos, aumenta a nossa capacidade pulmonar, a nossa resistência respiratória e também melhora a nossa qualidade de sono. Então, os benefícios a gente sabe. Eu entendo que esse bate-papo nosso, eu não vou trazer nada muito inédito, mas o que eu quero trazer é consciência. E a consciência não é só para vocês, é para mim também. E aí, o que diz a Organização Mundial de Saúde? Mas como que eu devo me movimentar, né? Então, a gente precisa dividir nossa atividade física em dois grupos: a atividade física aeróbica e aquela de fortalecimento muscular. O mínimo recomendado é de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana, ou de 75 a 150 minutos de uma atividade mais vigorosa. E o que seria, né, moderada e vigorosa? Então, a moderada é uma caminhada rápida, um andar de bicicleta, já a vigorosa é uma corrida, né, uma natação mais intensa ou ainda uma combinação das duas, né, tanto moderada quanto vigorosa. E o fortalecimento muscular, a gente deve reservar aí para trabalhar a musculatura, né, de todo o corpo, do abdômen, dos membros, 2 vezes por semana. Eu até trouxe aqui, quem quiser pode escanear. Esse é um manual do Ministério da Saúde e eu acho ele muito, muito ilustrativo, porque ele fala quando a gente precisa se movimentar, quantas vezes a gente precisa se movimentar. E aqui, um recadinho para nós que vivemos aí, geralmente muito sentado, né, no trabalho: evite o comportamento sedentário, fazendo com que se movimentando a cada 1 hora por 5 minutos. Então, isso é algo que a gente precisa criar consciência, né? Às vezes a gente mal vai no banheiro, né? Fica ali 2, 3 horas na frente do computador. E se a gente se policiar que bota no celular, bom, a cada hora eu preciso me levantar e caminhar, fazer alguma atividade por 5 minutos. Isso já ajuda muito. E como eu posso incluir a atividade física, né, na minha rotina? E aqui é claro que todos nós temos uma vida de trabalho muito agitada, na imensa maioria dos casos, mas algumas premissas que dependem só de nós, né, a gente precisa considerar. Não adianta escolher algo que eu não gosto, porque eu vou acabar iniciando e aí eu vou desestimular e não vou dar continuidade. Então, primeira coisa é a gente escolher atividade física que goste. Se eu gosto de dançar, vou dançar, né? E às vezes a gente se limita muito à academia, e para muitos a atividade física na academia ela é monótona. Busque aquilo que te deixa mais feliz. Isso é importante para a gente garantir uma adesão. Faça pausas ativas durante o dia. Então,
tô lá, fico muito tempo sentado. É exatamente a mesma coisa que a gente falou aqui. Bom, vou tentar me policiar para caminhar 5 minutinhos aí a cada hora. Combine as atividades aeróbicas com a musculação, né? Porque aí a gente consegue ter um resultado muito mais completo e, sem dúvida, fazer com que pequenas ações do nosso dia a dia, evitar usar elevador, se eu vou, né, de repente eu vou 2, 3 lances de escada, vou pela escada. Então, são pequenas ações que tornam a gente muito mais movimentado na nossa própria rotina, sem eu precisar me deslocar para uma academia, não que isso tire a necessidade disso, mas pelo menos eu vou diminuindo aquele sedentarismo. E aí vamos falar um pouco sobre a alimentação. E aqui a alimentação, atividade física depende de nós e a alimentação também, né? A alimentação, eu gosto muito dessa frase, descasque mais e desembale menos. Hoje a gente tem uma enxurrada de alimentos ultraprocessados, alimentos muito mais fáceis da gente encontrar, e a gente, principalmente a nossa geração, ela já veio com uma facilidade do micro-ondas, né? Então, tudo isso faz com que a gente consuma alimentos que não são saudáveis, né? Então, sempre procurar uma alimentação mais natural, e para isso a gente precisa de planejamento e foco, como tudo, e a alimentação também. Então, ter sempre à mão algo mais saudável é melhor. Então, vou dar um exemplo aqui pessoal. Eu e meu marido, a gente está aí nessa busca, né, de fazer aí uma alimentação mais saudável. A gente cozinha no domingo, e aí a gente prepara, ele sempre cuida lá das porções, pesa, ele é mais sistemático, mas a gente tem trazido as marmitas, né? Então, às vezes, trazer marmita pode parecer que até é um pouco antissocial quando a gente tem algum evento, mas socialize, depois vai para o seu cantinho e se alimenta do jeito que você deve, né? Então, algumas renúncias a gente vai ter que fazer, e isso é disciplina. Então, entendo que durante a semana é difícil cozinhar, vamos tirar um dia, a gente deixa lá o congelado, deixa tudo programado e a gente começa a ter gosto por isso, né? E eu costumo brincar que às vezes a gente busca no restaurante, eu vou comer a comida saudável, eu vou comer a salada, o arroz, o feijão. O arroz e o feijão do restaurante brilha muito mais do que o que a gente faz em casa, né? Então, automaticamente, mesmo que seja uma alimentação mais saudável, o preparo não é um preparo como a gente faz, com pouca gordura, né? Enfim, com ingredientes mais saudáveis, né? Enfim. Então, realmente é algo que a gente precisa pensar e não acho que tem muita escapatória aqui, não. Acho que a gente tem que se planejar. E automaticamente a gente falou de controle de peso e de atividade física e de alimentação. E aí a gente vai estar diretamente relacionado ao controle de peso. A gordura, ela é uma grande vilã para várias doenças, não só para a saúde cardiovascular, mas também aumenta o risco de inúmeros cânceres. A gordura, ela proporciona um ambiente de inflamação. Então, um paciente obeso é um paciente mais inflamado. Se ele é mais inflamado, ele tem tudo o que a carcinogênese, que é o nome que a gente dá à formação do câncer, tudo o que ela precisa para crescer. Então, por isso, a obesidade é um grande vilão das principais causas de mortalidade na humanidade, que são as duas primeiras. Primeiro, cardiovascular e a segunda, mortalidade por câncer. Bom, não podemos nos eximir da necessidade de fazer consultas. A gente leva o nosso carro para fazer revisão, né? Porque dá quilometragem, você não perde a garantia, mas a gente não tem o mesmo raciocínio quando a gente cuida do nosso corpo. E se a gente parar para pensar, é o nosso corpo que faz com que a gente vá ao trabalho, seja mãe, seja pai, né? Que a gente vá fazer qualquer das nossas atividades e a gente cuida muito pouco, né? Desse corpo que Deus nos deu. Então, a gente precisa das consultas médicas periódicas, seguir os protocolos certinho, né? De acordo para cada idade, de acordo para cada comorbidade que a gente tem, fazer as rotinas de exame, mas também quero lembrar da importância das vacinas.
Uma aqui que eu chamo a atenção é a vacina contra o HPV, que a gente já tem vários benefícios, né, de prevenir o câncer de colo, de prevenir alguns tumores de cabeça e pescoço. Então, realmente, a gente precisa se dedicar àquilo que é recomendado para nós. E a gente muitas vezes vai no médico e no afã de terminar a consulta, ou às vezes é tudo muito corrido, a gente esquece de perguntar. Então, doutor, eu tenho indicação, se ele não pediu, eu tenho indicação de fazer tal exame, né? Hoje a gente tem várias informações. Algo muito negligenciado, não só no Brasil, mas no mundo, é, por exemplo, o screening de tumor de intestino. Todo mundo, a partir de 45 anos, precisa fazer uma colonoscopia. Essa colonoscopia, o intervalo que a gente vai fazer vai depender do resultado que eu tive. Se eu tenho um tipo de pólipo assim ou assado, a gente vai seguir um guideline de quando eu preciso repetir, mas isso é muito negligenciado. Se existe um hábito de tabagismo, sem dúvida a gente precisa cessar, né? Porque esse é um outro vilão para muitas doenças. Mas às vezes eu não fumo, mas eu convivo com um tabagista há anos. Eu tenho um risco de tumor de pulmão como um fumante passivo. Então, eu preciso conversar com o meu médico se eu tenho indicação de fazer, por exemplo, uma tomografia de rastreio do câncer de pulmão. Então, são questões que a gente precisa ser informado até para a gente muitas vezes lembrar o nosso médico, né? Então, isso é realmente, e a gente não deve esperar sintoma. Sempre que a gente tiver lá no calendário, coloque lá no seu calendário, independente do sintoma, porque muitas vezes, quando a gente tem o sintoma, a gente já tem alguma doença num estágio mais desafiador para tratar, né? Então, muito importante a detecção precoce. E aqui, só trazendo, a primeira causa de mortalidade no mundo são as doenças cardiovasculares. E elas são extremamente preveníveis na imensa maioria das vezes. Então, essa é a principal causa de morte, e a gente precisa estar muito antenado quanto ao controle da pressão arterial, aos níveis adequados de colesterol. Eu tenho até um paciente que ele falava assim, e eu passo sempre isso para os meus pacientes. Doutor, eu nunca sei quando que o HDL é o bom, o LDL é o mal. E aí ele me ensinou, ele falou, olha, sabe como que eu faço para gravar? O HDL é o bom e o LDL é o mal? HDL. Hoje Deus livra. LDL, logo Deus leva. Então, a gente precisa ter o nosso logo Deus leva controlado, porque é ele que vai depositar nas nossas coronárias e fazer a placa da gordura e vai favorecer a uma doença cardiovascular, seja um infarto, enfim, angina, etc. A diabetes, a obesidade e lembrar que a circunferência abdominal também é uma causa muito importante, né, desse descontrole metabólico que a gente precisa ficar de olho. Eu quero trazer aqui uma população que muitas vezes é negligenciada porque ela não se sente incluída nas campanhas, seja do Outubro Rosa, seja do Novembro Azul, que é a população de mulheres trans e LGBTQIA+. Lembrar que muitas vezes essa população ela transforma o sexo, mas ela tem próstata, fisicamente ela é uma mulher, mas ela tem próstata. Então, ela precisa fazer o acompanhamento para fazer o screening de câncer de próstata. E isso é um grande tabu, né? Uma outra saúde que a gente esquece muito é a saúde oral. A boca, ela é porta de entrada para inúmeras doenças. E muitas vezes a gente negligencia. Muitas vezes porque o nosso convênio não dá direito ao tratamento dentário. Tratamento dentário é um tratamento que costuma ser mais caro, mas ele precisa ser uma prioridade. E lembrar que isso é as doenças orais, né? Enfim, elas são progressivas. Se a gente pega uma doença no início, a gente trata uma cárie, mas não vai para o canal, né? E também fica mais barato, né? Então, quanto antes a gente fizer essa rotina do preventivo, e eu mesma muitas vezes me pego e falo, nossa, gente, eu almocei, saí correndo, fui atender, esqueci até de escovar o dente, né? Então, a gente precisa se policiar e incluir a higiene oral como uma premissa, nos nossos hábitos.
Algo muito negligenciado por nós é a qualidade do nosso sono. E eu tenho sempre abordado muito isso com os meus pacientes. Muitas vezes a gente acaba se sentindo muito cansado pela manhã, como se não tivesse descansado. E os distúrbios do sono, eles são muito negligenciados até mesmo por nós médicos. É muito importante a gente acessar e, se precisar, procurar um profissional especializado, fazer uma polissonografia e, mais que isso, favorecer um ambiente que seja favorável a um bom sono. Hoje a gente fica muito ligado às telas e vários estudos já mostraram que esse estímulo à nossa mente antes de dormir, quando a gente vai para a cama, não é favorável para uma boa noite de sono. Então, reservar quantas horas você acha que você vai se saciar e começa a se testar e começa a setar uma hora em que você deve estar na cama, né? Então, isso é muito importante, é algo que a gente negligencia. Imensa maioria das vezes, quando a gente está sobrecarregado de trabalho, uma das coisas que a gente faz é prejudicar o nosso sono. A gente transforma a nossa hora de sono numa hora produtiva e quando que, na verdade, muitas vezes ela nem é tão produtiva como a gente prospectava, porque a mente está cansada, né? Bom, mente, falando em mente, a saúde emocional é algo muito importante. Não é à toa que ela é um dos pilares da saúde, né? Um dos pilares pela Organização Mundial de Saúde. Uma mente saudável é uma mente produtiva, né? Isso é fato, ninguém vai negar. Mas como a gente está deixando essa mente saudável? O que seria uma mente saudável? E aí eu vou para o contrário. Quando que uma mente está doente? E aqui a gente tem excesso de estresse, a gente gerencia mal as nossas controvérsias do dia a dia, a gente precisa colocar nos seus devidos lugares as chateações, aquilo que eu não posso controlar. Entender o nosso limite de resolução dos nossos problemas é muito importante. Aquilo que pertence a mim, aquilo que não está na minha mão. Nós da saúde, muitas vezes a gente acaba se envolvendo muito no problema dos outros, até mesmo dos pacientes. Então, a gente precisa estabelecer alguns, não é ser insensível e também não é ter falta de empatia, mas entender o que é meu e o que é do outro e como eu posso ajudar. Então, esse é um exercício que a nossa mente agradece. E aqui eu estou falando de cansaço, de se sentir pressionado, de frustração. Quem tem acesso à terapia e consegue abrir a mente para fazer uma terapia, eu já vi vários depoimentos de colegas, de amigos, de pacientes, que realmente a vida mudou. Então, às vezes, a gente tem. Agora, essa geração é uma geração mais aberta às terapias, mas eu tenho pacientes de uma geração mais anterior, gerações mais anteriores, que eles têm uma resistência à psicoterapia, como se fosse, não, mas eu não estou doido, né? Mas quando a gente começa a entender a profundidade de alguém olhando o nosso pensamento e fazendo com que a gente organize nas gavetas da nossa mente aquilo que eu preciso realmente dar o peso necessário, faz todo sentido. Bom, não dá para falar de saúde emocional sem falar de gerenciamento das nossas relações sociais. E aqui eu estou falando das relações tanto na minha família, com os meus amigos, mas também nas minhas relações no trabalho, né? Então, buscar um ambiente menos hostil de trabalho, né? Muitas vezes a gente acaba sendo inserido, isso principalmente aí em meios mais competitivos, acaba sendo muito exaustivo trabalhar, a ponto de que a pessoa não quer nem ir mais trabalhar, porque já sabe que vai encontrar um ambiente muito inóspito para a sua saúde mental. Então, é muito importante que a gente tenha o gerenciamento dessas relações. A gente não vai encontrar relações perfeitas, mas é entender aonde vai o limite de um e aonde vai o meu, né, para a gente tentar aí um convívio saudável. E aí a gente culpa muito, eu trouxe aqui a genética, porque muitas vezes a gente culpa a genética, né? E como eu falei lá no início, da mesma forma da longevidade, né, do quanto a gente vai viver, ser responsável apenas
um pouquinho só da genética, aqui também, no desenvolvimento do câncer, apenas 10 a 15% dos cânceres têm origem genética, ou seja, a imensa maioria está nos nossos hábitos. E agora eu quero falar de um assunto um pouco mais sensível, que muitas vezes eu tenho a veia oncogeriátrica, eu tenho especialização em oncogeriatria, e eu particularmente adoro paciente idoso, porque eu acho que a gente aprende muito. E quando a gente olha para o nosso próprio corpo, a gente vê muito bem a criança, o adolescente se transformando e está tudo bem. Quando a gente começa a enrugar, quando a gente começa a perder musculatura, quando a gente começa a se encurvar, isso ganha um peso muito maior, uma conotação, até para alguns, muito ruim, né? E aí a gente precisa, uma das coisas é se reconciliar com a nossa forma de envelhecer. E acontece para todo mundo. Esse aqui é o Arnold antes e esse é o Arnold depois, né? Então acontece, o envelhecimento ele é democrático, mas a gente tem algumas opções para envelhecer melhor. E aqui eu quero trazer isso aqui é consciência, gente. O que que acontece? Ao longo da nossa vida, até 25 anos a gente está lá no nosso auge da nossa musculatura. De repente, dos 25 aos 40, a gente vê uma perdazinha ali de musculatura. A ponto de, dos 40 aos 70, eu tenho uma perda de 8% da minha musculatura para cada 10 anos. Quando eu vou para 70 a 80 anos, eu tenho perda de 15% de massa muscular. Isso ao longo da vida, isso faz muita diferença. E se eu perguntar para cada um aqui, como que você quer ser quando você ficar mais velho? Eu quero ter autonomia. Eu quero ir no banheiro sozinha, não quero ninguém me limpando, não quero ninguém empurrando cadeira de rodas, eu quero ter autonomia para fazer as minhas escolhas. Sem dúvida, todo mundo pensa isso. Sem dúvida, todo mundo pensa em guardar um dinheirinho para quando ficar velho. Todo mundo pensa na aposentadoria, previdência privada. Quando eu ficar mais velho, quero ter meu dinheirinho. Mas ninguém pensa em poupança de músculo. E o que a gente guarda de músculo para o futuro é agora. Não adianta chegar lá e querer correr atrás do prejuízo. Então, isso fisiologicamente, isso acontece. Cabe a nós fazermos a atividade física de hipertrofiar essa musculatura para que a gente tenha um menor impacto nessa perda. E olhando aqui, ó, entre o gráfico de perda de mulheres e homens, nós mulheres, a gente tem uma perda muito mais acentuada. E aí tem as questões de menopausa, né, as questões hormonais ao longo da nossa vida, mas habitualmente a gente tem uma perda muscular muito maior do que o homem. E aqui eu trouxe dois pacientes idosos, dois idosos, né? Um super forte e o outro cadeirante totalmente dependente para suas atividades diárias. E a diferença entre esses dois polos está exatamente na nossa mão. O quanto eu me exercitei para ser uma velhinha ativa, né, que tem autonomia. O quanto eu me esforcei ao longo da minha vida. Então, essa aqui é algo que esse é um gráfico, ó, quem faz exercício de resistência, quem faz exercício aeróbico e aquele que não faz intervenção nenhuma. E a gente consegue ver, ó, que aquele idoso que faz toda essa movimentação, ele é muito mais independente, né, aquele muito mais independente do que aquele que não faz nenhuma intervenção e a chance da gente ser acamado ou, no mínimo, restrito para fazer as nossas atividades é muito maior. Bom, e o corpo? O corpo fala, mas às vezes a gente não escuta. E a gente, muitas vezes, tem algum sintoma, seja uma dor de cabeça, seja uma dor, e a gente vai passando por cima e vai negligenciando. Então, todo e qualquer sintoma deve ser valorizado, por menor que ele seja, por mais intermitente que ele seja, o corpo fala, algo ele quer te dizer. Seja uma cefaleia tensional, algo ele quer te dizer. Então, é importante procurar
a assistência médica, mesmo que seja para descartar e dizer, olha, isso aqui vai acontecer com você eventualmente ou não, mas a gente tem essa obrigação e responsabilidade, porque quando o meu carro está acendendo a luz de alguma coisa, eu vou lá no mecânico, mas quando a gente começa a ouvir alguma coisa, algum sintoma, a gente passa por cima e segue o jogo, né? Bom, e aqui essa parte nos toca totalmente. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Quantas e quantas vezes um de nós se identificou aqui com algum desses profissionais? Alguns médicos acabam fumando, né? E por mais que não recomende o tabagismo, acaba fumando, é, se alimentando aí de lunchbox, né? Não tira aquele tempinho ali para se alimentar de uma forma adequada, não agenda consulta. Se fizer uma enquete aqui, pessoal, quem fez, quando foi seu último Papa Nicolau, sua última mamografia e ultrassom? Não vou deixar ninguém passar vergonha, mas só quero que reflita para poder a gente começar a se policiar nisso. E sem dúvida, o maior aliado da saúde é o gerenciamento do tempo. O tempo está na nossa mão. Os percalços vão chegar para justificar que a gente não faça atividade física, não prepare a nossa marmita, não vá fazer consulta com o médico, vários. Mas isso é uma questão de consciência e gerenciamento do tempo. A gente precisa nutrir as nossas relações saudáveis. Para uma relação ser saudável, eu preciso dedicar tempo. Então, tudo isso que a gente conversou cai no tempo. E no propósito. Propósitos são escolhas. A gente tem diversos caminhos. É muito mais gostoso um bolo com brigadeiro, com sorvete, um petit gâteau, do que uma banana, né, uma melancia, enfim. Mas são escolhas. Não estou dizendo que a gente tem que ser totalmente radical, mas a gente precisa buscar sempre o equilíbrio, né? Então, esse para mim é o maior conceito de saúde, de um estilo de vida saudável, é buscar o equilíbrio. Lembrar que a gente acaba entrando num ciclo virtuoso quando a gente tem lá um lembrete de algo que eu preciso mudar, e aí eu introduzo isso na minha rotina. E na sequência eu tenho a recompensa. Então, comece hoje a construir a pessoa que você quer ser daqui a 10 anos. Lembra da minha pergunta? E para isso eu volto no título: consistência, decisões geram impacto. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu estou aqui, se alguém tiver alguma pergunta, tanto o pessoal online quanto o pessoal aqui. Muito obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não vou perguntar quando fez a última mamografia. Ah, vamos voltar para você. Não, vamos voltar para você. Peraí. Essa aqui é uma pergunta. Essa daqui é uma pergunta que eu quero que todo mundo leve para casa. Essa. Se você continuar vivendo exatamente como você vive hoje, como estará a sua saúde daqui a 10 anos? Tá? Vai pensando. Nesse foi um bate-papo muito mais reflexivo. Eu acredito que eu não trouxe nada inédito, mas é que realmente é algo que a gente precisa ser lembrado, né? A saúde está só na nossa mão, na imensa maioria das vezes. A gente é atropelado por uma doença poucas vezes. Na imensa maioria das vezes, a gente pode mudar a nossa própria saúde. Tá? Gente, tem um lanchinho aqui. Alguns não são saudáveis, mas